Olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos na nossa escola dominical. Estamos continuando o tema da Cristologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre os ofícios de Cristo, né? A Bíblia nos ensina que Jesus é o nosso mediador, é o único mediador entre os homens e Deus. O mediador ele tem uma função importante, que é a função de estar entre duas partes que estão em conflito. Então, dentro de uma disputa, existe aquele que vem para apacentar, aquele que vem para propor um acordo, aquele que vem para amenizar as partes. Nós vemos isso claramente quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, especialmente ali no capítulo 2, verso 5, quando ele diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, quando nós falamos sobre esse aspecto de Jesus ser o mediador, nós nos lembramos também muito da carta aos Hebreus, né, do livro dos Hebreus, quando nós temos ali as figuras de Jesus como sacerdote, como sacrifício, como profeta, como revelação última de Deus. Então, todas essas figuras são importantes para nós. Antes de entrar propriamente na nossa aula, eu queria dizer que a questão dos ofícios de Cristo é um tema importante para que a gente tenha clareza, para que a gente entenda até como nós temos vivido ou como nós temos lidado com a igreja nos últimos dias, né? Porque se Jesus ele tem em si a essência, a excelência desses ofícios, nós somos apenas representantes, mas ah, o, o importante de dizer é que nós estamos apenas com um poder derivado de Cristo. Não existe em nós, em nenhum homem que atribua a si esse título, né, ou mulher, a excelência dessa característica, porque isso foi posto totalmente em Jesus e Jesus viveu de maneira excelente. Então, os três ofícios de Cristo, eles são três tipos, né, de ofícios que estavam no Antigo Testamento. São eles o ofício do rei, o ofício do profeta e o ofício do sacerdote, né? Eu gosto muito ali do nascimento de Jesus, quando existe os presentes trazidos pelos reis do Oriente, e eu já preguei esse texto na igreja, quando a tradição diz que são três, porque são três presentes, né? Mas nós não temos determinadas ali a quantidade exata de pessoas, e também a tradição acabou dando até nome para esses homens, né? Enfim, isso é só um detalhe. Mas ali nós temos três presentes, e esses presentes, a minha maneira de entender, eles apontam para esses ofícios, né? Então nós temos ali o presente do ouro, né? Que era um presente dado a príncipes herdeiros, ou seja, aqueles que nasciam na realeza, eles recebiam o presente que era ouro. Nós temos o incenso, que é dado a Jesus, e o incenso ele está muito relacionado com a vida do sacerdote, que oferecia sacrifícios a Deus e que tinha ali no templo o incenso, né, que queimava constantemente. E nós temos a mirra, né? A mirra, na verdade, ela era um perfume, uma substância que era usada para embalsamar um corpo, né? Então, tem um apontamento ali falando a respeito de Jesus ser aquele que morre, né? Um presente até estranho, né, para você dar para uma criança, mas também tem um conceito ali a respeito do profeta, que é aquele que traz uma mensagem definitiva, uma mensagem da parte de Deus. Então vamos lá. Eu vou utilizar para a nossa aula esse livro aqui, né? Que é o nosso catecismo breve, né? O catecismo de Westminster breve. Esse aqui é um livro que tem comentários, mas você pode encontrar o nosso catecismo, o breve, o maior, e também esse outro livro aqui,
que é a Confissão de Fé de Westminster. Esses 3 livros, né, eles são o que nós chamamos de símbolos de fé. Então, eles são o resumo, eles são a suma daquilo que nós cremos, né? Os catecismos, naturalmente, feitos em forma de perguntas, e a confissão de fé são sentenças, né, de afirmações a respeito da nossa sistematização da fé. Então você pode procurar isso na internet, existem arquivos aí gratuitos, né, inclusive no site da própria IPB, ipb.org.br. Ali tem uma área ali de downloads ou de materiais, você pode baixar isso para o seu computador, celular, e você pode ter conhecimento a esse respeito. Tá bom? Então, aqui no Breve Catecismo, a pergunta 24, ela traz a seguinte pergunta: como Cristo exerce as funções de profeta? E a resposta que ele dá é: Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Tá? Então, o profeta no Antigo Testamento, você vai se lembrar, era uma pessoa que era, na verdade, um porta-voz de Deus, né? Ele trazia uma mensagem de Deus para o povo, para a liderança. Normalmente era feito com o rei, porque o rei é o representante, né? A gente precisa lembrar sempre dessa estrutura que havia no Antigo Testamento e bíblica, né? Inclusive, sempre com um representante. Então, ele era um homem, normalmente. A gente tem alguns relatos de mulher que recebia então uma mensagem de Deus e ele trazia essa mensagem para o povo. Normalmente ele trazia uma mensagem com a seguinte abertura: assim diz o Senhor, e aí ele falava o que Deus tinha mandado. Os profetas de Deus não eram os únicos, e haviam, né, os falsos profetas, né, essa é uma expressão bem comum, mas os profetas de Deus, eles normalmente tinham uma mensagem que não era popular, não era agradável e não era uma mensagem que fazia muitos adeptos, né? O que isso quer dizer? Que os falsos profetas, eles diziam aquilo que as pessoas gostavam de ouvir ou queriam ouvir, enquanto que o profeta de Deus, ele sempre ia dizer aquilo que Deus havia mandado. E o que Deus mandava dizer, se era, né, um profeta, se precisava de um porta-voz, era porque normalmente o povo não caminhava com Deus, estava desviado dos caminhos de Deus. Então, essa mensagem, ela normalmente não era muito popular, né? A gente pode ver isso nos profetas, como por exemplo Jeremias, que talvez seja o extremo do que seria o desprezo aos profetas, né? Ele prega, ninguém se converte, ninguém dá ouvidos a ele, ele corre pelo menos 2 ou 3 vezes risco real de morrer, né? De perder a vida. E a gente tem outros profetas, né? Amós, nós temos Jonas, então a gente tem uma série de profetas que trazem muito claramente para nós essa mensagem, né? Ou esse exemplo de que a mensagem de Deus ela não era bem aceita pelas pessoas, principalmente porque era normalmente uma mensagem associada a uma correção de percurso, de vida, né? Então Jesus, ele está simbolizando, ou ele está sendo, por excelência, o profeta. Ele exerce esse ofício de profeta. Então, se o profeta do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a gente não tem muitos, mas ele também traz uma mensagem assim. Se Jesus é esse profeta, então ele está trazendo a mensagem por excelência. Como a Confissão de Fé diz, ele faz isso na sua palavra, ou seja, nos seus ensinos, ele demonstra como Deus gostaria e deseja que a gente viva. Por outro lado, ele faz isso também na forma como ele vive. E aí é muito interessante porque Jesus, ele condensa tanto o ofício do proclamador como a mensagem. Ele é as duas coisas, né? Ele é tanto o profeta como a mensagem de Deus. E aí, se você quiser anotar, você pode abrir depois a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, onde nós temos a seguinte afirmação: havendo Deus outrora
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, falando do Antigo Testamento. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus, ele é o profeta, ele é a mensagem e ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Muitas coisas no Antigo Testamento, meus irmãos e irmãs, eram alusivas a Jesus. Então, quando Jesus nasce, cresce, morre, ressuscita, ele cumpre essas promessas, né? É importante aqui a gente fazer uma distinção, então, a respeito de como esse ofício do profeta ele era exercido na Bíblia, né? Em primeiro lugar, ele era uma designação do próprio Deus para essas pessoas. Havia uma mensagem muito clara para o povo, né? Para a nação, e essa mensagem ela tinha um caráter corretivo, né? Eu não me lembro agora, pode ser que exista, mensagens relativas à própria pessoa, à própria vida, né? A questão é que hoje nós vivemos um tempo em que algumas pessoas dizem ter o dom da profecia, né? Mas esse dom da profecia que nós temos hoje, ele está muito associado àquilo que nós pensamos do nosso futuro, né? Então, assim, não é uma revelação a respeito do que Deus quer fazer na nossa vida, mas é uma revelação do meu próximo mês, do próximo ano, qual emprego eu devo aceitar, com qual pessoa eu devo casar, e as pessoas acabam transformando aquilo que na Bíblia é o dom profético em um tipo de horóscopo, sabe essas revistinhas de banca? Hoje eu acho que nem tem revistinha de banca mais, mas no celular aí com certeza a gente vai encontrar muito disso. Aquela ideia de que eu posso descobrir se amanhã, de repente, se eu sair com uma camisa azul, então eu vou ter mais sorte, se eu fizer tal coisa. Essa previsão do futuro. O profeta bíblico, ele normalmente fala de um futuro, mas ele fala de um futuro daquilo que Deus vai fazer, não necessariamente de como precisa ser essa pessoa, o que vai acontecer com ela, né? Então veja, Jesus ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, a gente tem visto isso aí nesse mês, nas mensagens, e ele também é o profeta. Então aquilo que Jesus anuncia é a vontade de Deus para nós. Então antes, irmãos, da gente ficar correndo atrás de saber qual vai ser o dia de amanhã, a gente deveria procurar entender qual é a mensagem que Jesus está nos trazendo, né? Então Jesus ele é muito enfático com relação, por exemplo, ao futuro. Quando as coisas vão terminar? O coronavírus é o fim do mundo? Jesus fala, não existe um lugar onde a gente possa descobrir isso, né? Isso pertence à função de Deus o Pai, como aquele que rege todas as coisas, e ele vai fazer quando ele bem entender. E por outro lado, ele nos afirma que ele foi ao Pai, né, está lá sentado à direita de Deus, porque ele foi para nos preparar lugar, ou seja, nós não estamos desamparados. Essas duas afirmações, elas devem ser suficientes para a gente acalmar o nosso coração. Então, Jesus é o profeta por excelência. Depois, nós temos um outro ofício de Jesus, que é o ofício de sacerdote. Aqui no nosso breve catecismo tem uma pergunta, né, que é: como Cristo exerce as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e por fazer contínua intercessão por nós. Então, o sacerdote no Antigo Testamento ele tinha uma função parecida com o profeta, mas o profeta ele recebia uma mensagem que vinha de Deus e o profeta traduzia essa mensagem para o povo. O sacerdote é aquele que pega a mensagem do povo e transmite para Deus através dos sacrifícios, né? Então as pessoas no Antigo Testamento elas dificilmente iriam se dirigir sozinhas a Deus. Eles faziam isso através das recomendações que eram do sacerdote. Dentre os sacerdotes havia um
chamado sumo sacerdote. Esse era aquele que anualmente oferecia um sacrifício em favor do povo e também era aquele que precisava oferecer um sacrifício por si, né? Então, grosso modo, o sacerdote ele matava o animal, né? Aquele sangue ele precisava ser aspergido, né? Borrifado sobre a Arca da Aliança. Então, o sumo sacerdote era essa pessoa que fazia esse sacrifício, que fazia essa função. Então, ele era o único que tinha acesso, naquela época, ir à Arca da Aliança. Antes que você fique pensando, a Arca da Aliança ninguém sabe onde ela está, né? Ela era um símbolo que também deixou de ser necessário para nós, né? Porque representava a presença de Deus. E hoje nós temos uma afirmação de Jesus que Ele está sempre conosco e o Espírito Santo habita naqueles que creem em Jesus. Então, a Arca da Aliança ela se torna um item completamente desnecessário para alguém que tem a presença do próprio Espírito Santo em si, tá? Eu estou dizendo isso porque é um símbolo que muita gente gosta, né? E se você for em São Paulo, tem uma rua lá que você pode até comprar uma Arca da Aliança supostamente em tamanho original, né? É claro que não é feito de ouro e não vale nada no sentido de representar aquilo que era do Antigo Testamento, mas existe, né? Então não é necessário a gente ficar atrás desse símbolo, que foi um símbolo útil durante um período, mas que hoje Deus, pela graça de Deus, ninguém sabe onde está, porque senão seria motivo para muito conflito e muito problema. Então, o sacerdote, ele era essa pessoa que fazia mediação, né? Mais uma vez, lembrando da palavra ali, daquele que vai fazer o papel de trazer acordo entre as partes. Então, Jesus, ele também exerce essa função de sacerdote. Se você ler toda a carta aos Hebreus, você vai ver que ali se mostra Jesus exatamente como um sumo sacerdote, como aquele que tem acesso a Deus e aquele que faz expiação, né? Ou seja, aquele que faz o movimento de entregar o sacrifício para que nós sejamos perdoados. Por outro lado, Jesus ele não apenas entrega o sacrifício, como ele é o próprio sacrifício, né? Então, isso mais uma vez demonstra como é importante a gente entender o ofício de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 110. Eu vou fazer a leitura de alguns versos, porque nos ajuda a entender um pouco mais. Na nossa Bíblia, a Bíblia, né, feita pela Sociedade Bíblica, ela tem um título no Salmo 110 que é O Reino e o Sacerdócio do Messias. É um salmo de Davi e diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Com os santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Aqui é um salmo falando a respeito do Messias e ele traz então algumas informações importantes a respeito de Jesus. O sacerdócio, meus irmãos, ele foi em Israel, ele foi estabelecido depois que o povo saiu do Egito e depois que Deus havia dado as tábuas da lei ali em Êxodo 20. Então, o sacerdócio nesse formato que nós conhecemos, né, bíblico, ele é a partir dessa época. Mas Abraão, lá em Gênesis, ele tem um evento em que depois de uma batalha, ele vai oferecer a Deus algumas ofertas e aparece a ele
um sacerdote, né, chamado dessa ordem de Melquisedeque. Então, muita gente discute que seria o próprio Jesus, outros vão discutir que é uma teofania, né, uma apresentação de Deus. A questão é que esse sacerdote, por excelência, ele não é de uma tribo, né, ele não é de uma... ele não está restrito a determinadas coisas, ele é, vamos colocar assim, de uma ordem excelente. Então, quando fala que Jesus é um sumo sacerdote, não diz que Jesus é um sumo sacerdote da tribo de Levi, né, dos descendentes de Arão. Diz que ele é o sacerdote dessa ordem de Melquisedeque, ou seja, ele está anterior e superior àquilo que era feito em Israel. Então, o sacrifício que ele oferece também é um sacrifício mais excelente, né? Um sacrifício que traz definitivamente a paz. Ele pacifica aquela ira que existia de Deus para com os pecadores. Observe então que o autor aos Hebreus ele vai explorar com muita riqueza de detalhes como Jesus é esse sumo sacerdote, e ele vai dizer algumas coisas, por exemplo, que Jesus é aquele que tomou, né, todas as dores, então por isso ele se torna capaz ou qualificado para nos ajudar em todas as situações, né? Então, Jesus ele ocupa um papel aqui por excelência, ele é o sacrifício por excelência, né? Mais uma vez, existem aí situações e relatos, né, que preocupam a gente de igrejas que têm feito novos sacrifícios, né? Então, se a gente precisa fazer o sacrifício de qualquer coisa, isso significa que aquilo que Cristo fez não foi suficiente. Essa é uma afirmação completamente abominável no Novo Testamento e na Bíblia. Então, qualquer cristão que ainda precisa ficar fazendo um sacrifício para ser agradável a Deus, não entendeu o que Jesus realizou na cruz. Jesus, ele definitivamente pagou tudo o que era contra o pecador, né? E um último ofício é o ofício do rei. Talvez esse gere um pouco de dúvidas em nós, mas a nossa confissão de fé traz aqui alguma recomendação. Então, como Cristo exerce as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então, o texto que eu li também do Salmo 110, nós temos ali também uma expressão, né, falando: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Essa questão de sentar à direita, ela se relaciona muito com uma posição de autoridade, né, uma posição atribuída de autoridade. Então, o Antigo Testamento apresenta também reis, né, homens que lideraram Israel. A maior parte desses homens foram maus, foram ruins, né? Começando pelo primeiro ali, Saul, já depois se desvia. Nós temos Davi, um rei muito bom, um rei que é o modelo real, né, para Israel. Eles ansiavam por um Messias que viesse da descendência de Davi como promessa divina, mas eles entendiam que seria um novo Davi. Então ele seria um guerreiro, seria alguém que alargaria as fronteiras de Israel, venceria os inimigos, faria Israel voltar a ser uma nação poderosa nesse sentido político, né? Os reis, então, do Antigo Testamento, eles eram vice-regentes, né? A ideia é que eles estavam ali para cumprir aquilo que Deus determinasse. Porém, eles são exemplos ruins. No Novo Testamento, a gente vai ter uma posição um pouco diferente, a época era diferente, mas existe ali uma esfera, né, do governo civil que precisa também ter uma atenção, um cuidado da nossa parte, né? Sendo assim, o modelo humano mais próximo que a gente tem do que seria um rei desejável é Davi, né? E Jesus, então, ele, por ser da tribo, né, de Davi, ele é esse cumprimento, esse Messias que resolve, que traz, né, por fim, esse aspecto. O nosso catecismo, então, vai dizer que Jesus
ele exerce esse reinado dele já, né? Porque o momento em que ele morre, ressuscita, ele compra, né? A palavra não é muito boa, mas ele cria todas as coisas, depois ele compra novamente essas coisas, né? Ele ganha o direito, também não é uma expressão muito boa, mas ele tem então toda a autoridade. Só que ele reina, as coisas são dele, ele reina completamente, mas vai existir um momento em que ele vai vir e ele vai, de fato, como se fosse assim, fincar a bandeira definitiva do seu reinado. Então hoje nós temos um rei, mas as pessoas estão rebeladas contra esse rei. Então o nosso catecismo diz que ele governa a nossa vida, governa a igreja, ele governa todas as coisas. A gente vai ter muitas expressões bíblicas, por exemplo, ali no livro de Provérbios, dizendo que é Deus quem inclina o coração do rei. Então a gente pode atribuir isso ao presidente, ao governador, ao ministro da saúde, a qualquer uma dessas pessoas, ainda que pela natureza do ser humano a gente tenha características e tenha até medo, né, do que pode acontecer, mas a Bíblia diz que Deus continua governando todas as coisas e Jesus então ele exerce essa função de rei, de governar tudo isso. E diz mais, diz que ele vai vir para definitivamente cumprir todas as coisas. Jesus, quando estava aqui, ele já dizia que o reino dele não é um reino desse mundo. Lembra lá de João, capítulo 18, verso 36, Jesus ele vai dizer que o reino dele tem um padrão diferente, né, superior, não é nesse mesmo modelo de subjugar as pessoas, de humilhar as pessoas, de mostrar poder sobre as pessoas. O reino dele, então, traz uma característica bem diferente, que tem a ver com o caráter do próprio Jesus. Então, a forma como ele viveu nesse mundo demonstra como é necessário, como é o reino dele, né? Como vai ser o reino dele. E nós somos, então, os seus súditos, né? Existem algumas parábolas, chamadas parábolas do reino, que demonstram, então, como é diferente a forma como Jesus reina, né? Se você observar, essas parábolas sempre dizem que o reino é dele, mas que ele se ausentou por um tempo e ele vai voltar para trazer definitivamente o seu poder sobre todas as coisas. Então essas parábolas são instrutivas para nós nesse sentido. Eu queria dizer então, irmãos, para a nossa conclusão aqui, que muitas vezes nós temos dificuldade com esses ofícios, né? Então, o ofício do rei, a gente fica achando que as pessoas é que têm o poder de fazer as coisas, mas o ofício, o rei por excelência é Jesus. Então, no caso, no tempo que a gente vive hoje, não é o governo, não é a Organização Mundial de Saúde, não é a China, não é nenhuma teoria da conspiração que pode nos abalar, porque quem está sentado no trono é Deus o Pai e quem tem toda a autoridade sobre terra e céu é Jesus Cristo. E nós não estamos desamparados porque o Espírito Santo está em nós, né? Uma outra característica ou uma outra reflexão que a gente precisa fazer é que eu não preciso também me preocupar com o meu futuro, né? E ficar buscando em alguém uma profecia, porque se Cristo é, como eu já disse, o profeta por excelência, aquilo tudo que me aguarda é feito por Ele, é conduzido por Ele, né? Então, ao mesmo tempo que Ele é o profeta que anuncia o que vai acontecer, ele é a mensagem. Então eu posso confiar no caráter de Jesus para as coisas que vão acontecer comigo, com a minha igreja, com a minha vida. E eu não preciso ficar com medo de estar desamparado, porque Jesus é o meu sacerdote, é o sumo sacerdote. Então eu nunca estarei longe de Deus, porque o sacrifício oferecido em meu favor é suficiente para limpar e para resolver qualquer coisa que eu tenha na minha vida. Então que você possa meditar um pouco sobre essas características de Jesus, os seus ofícios, possa descansar o seu coração nesse tempo baseado nele. E na semana que vem a gente tem a nossa última aula sobre esse tema e depois nós vamos continuando aí com outros temas para sistematizar e para a gente equalizar as nossas compreensões a respeito dos temas bíblicos para a nossa caminhada. Então, Deus abençoe você, eu espero que você tenha um domingo, né? Hoje, domingo, muito bom na presença do Senhor. Deus te abençoe.